Hari Hari Bol, Jaya Gaur, Shriman Mahaprabhu ki Jai Ho. Pela graça de Shri Guru Gauranga, vamos transmitir pela primeira vez no Ciência Milenária Indiana uma aula sobre Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos começar, como sempre, pronunciando o mantra de glorificação do nosso Guru Varga e dedicando esta aula à misericórdia sem causa de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, sejam todos bem-vindos, aceitem a minha gratidão pela oportunidade que vocês me dão mais uma vez de falar sobre Srila Gurudeva. E hoje, sobre Chaitanya Mahaprabhu. Nós estamos aqui em Sri Mayapur. Yoga Mayapur é a cidade onde Mahaprabhu nasceu. Pela misericórdia de Gurudeva, nós podemos estar aqui nesse momento tão auspicioso. Eu vou falar pela primeira vez, na verdade, de maneira mais aprofundada sobre o Avatar Dourado. Na verdade, o Avatar Dourado não é ninguém outro senão o próprio Deus, o próprio Krishna, que se manifesta com uma outra swarupa, com uma outra forma, que também existe eternamente, para distribuir o acesso aos passatempos transcendentais de Deus na forma de Krishna. A Srila Gurudeva explicava isso pontualmente. Qual é a diferença, então, entre Krishna e o Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu? Nós cantamos o Mahamantra, não é? Maha significa maior, Prabhu significa Senhor. Então, na verdade, os nomes em sânscrito podem ser aprendidos com um pouco mais de atenção. Vocês já ouviram falar várias vezes no Avatar Dourado e hoje nós estamos explicando em primeiro lugar qual é a diferença entre Krishna e o Avatar Dourado. Os passatempos de Krishna, as atividades transcendentais de Deus, tanto do ponto de vista da plataforma espiritual, do universo espiritual, em Goloka Vrindavana, são incompreensíveis para o homem comum. Assim como são incompreensíveis os seus passatempos materiais. Nós não temos facilidade de entender as atividades transcendentais de Deus sem a ajuda, sem o contato, sem a misericórdia do seu puro devoto. É através de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj que nós temos acesso a estes mistérios. Aos poucos nós vamos entender a diferença, então, entre dois aspectos fundamentais. Krishna é Deus na forma na qual ele acumula o maior número de qualidades espirituais.
Krishna é superior ao próprio Vishnu, pois ele apresenta a qualidade da doçura que Vishnu Narayana não manifesta. Krishna tem doces passatempos, Krishna tem o canto doce da sua flauta e outras características que Deus, na forma do Criador dos mundos, como Mahavishnu, ou na forma do sustentador da realidade material, como Vishnu Narayana, não manifesta. O outro lado desta doçura, quando a doçura está latente, se manifesta a compaixão. Desta maneira nós podemos entender que o Avatar dourado é o lado onde Deus manifesta de si sua compaixão, sua misericórdia sem causa. Enquanto Krishna manifesta uma doçura absoluta e infinita, Mahaprabhu, com a mesma potência, manifesta sua infinita e imotivada misericórdia. Eles são dois lados de uma mesma qualidade que se expressa de maneira alternada. Krishna é a suprema personalidade de Deus, na posição do desfrutador deste aspecto. Krishna é Vishai, aquele de quem todas as raças, todos os prazeres emanam, tanto os prazeres materiais quanto os prazeres espirituais. De Mahaprabhu nós dizemos que ele é Mahavadanyaya, aquele que dá o máximo benefício inimaginável. Por isso, repetindo as palavras de Shyamdas Babaji Maharaj, a humanidade não pode nem em sonho calcular o presente que os Vaishnavas trazem ao mundo, pois na linha discipular do Avatar dourado, os gurus da nossa Gaudiya Sampradaya estão distribuindo este máximo benefício inimaginável. A propriedade mais elevada que existe, digamos assim, a bênção mais elevada que existe, Shyamdas Babaji Maharaj diz, the topmost property dentro da existência, é Krishna Prem. Ninguém pode comparar amor puro por Deus com nenhuma outra qualidade. Os devotos oram, por favor, Senhor, me conceda Krishna Prem, para que eu me torne o maior dos milionários. Eles falam assim de maneira metafórica, pois Krishna é o maior dos tesouros. Deus é o diamante mais raro. Por mais que os devotos sejam renunciantes e não estejam interessados em bens materiais, eles sabem que o amor puro por Deus concede à alma todos os níveis de felicidade, num grau incomparável. Krishna vem ao mundo encenar seus passatempos e através dele ele nos atrai. Porém, para que nós consigamos entrar nesses passatempos, nesta redoma de perfeição inviolável, nós precisamos da bênção de um outro aspecto do Senhor, da bênção do Avatar dourado. É Mahaprabhu quem vai nos dar a chave com a qual nós podemos acessar os passatempos do Absoluto, Shri Krishna Govinda. Mahaprabhu nasce do desejo de Krishna de experimentar os sentimentos e as emoções de sua Shakti principal. No mundo material, nós não podemos ver a nossa energia.
Shamdas Babaji Maharaj explicava isso. Um homem muito forte não pode enxergar a sua própria força, ele pode enxergar o seu corpo, mas não a sua força. Na transcendência, a força, a potência, o êxtase de Deus se manifestam diante dele. Radha e Krishna são descritos como eternamente iguais e eternamente separados. A potência masculina e feminina de Deus. Em nenhum momento, no mundo transcendental, os corpos, a Swarupa, o corpo espiritual de Krishna e Radha, se fundem numa única esfera, assim como nós imaginaríamos aqui no nosso nível material. Pelo que eu entendo do que os Vaishnavas explicam, esta forma combinada não existe dentro dos passatempos de Vrindavana. Nós chamamos os passatempos de Vrindavana de Vraja Lila. Em Vraja Lila não existe uma forma combinada da existência de Krishna e Radha, pois eles estão eternamente desfrutando das emoções de um amor casto e espiritual, que, porém, precisa desta separação para poder existir. É somente nos passatempos de Mahaprabhu que existe uma mística fusão destas duas potências. Então, o famoso passatempo do Prem Sarovar, do lago de amor que se forma aos pés do divino casal aqui na Terra, quando Radharani, deitada no colo de Krishna, imagina por um instante que Krishna não esteja ao seu lado e desmaia de saudade e aflição diante da ideia de poder se separar de Deus. Krishna, diante de tal aspecto, de tal intensidade afetiva, se surpreende e diz: o que é que ela sente? Que ela é capaz de desmaiar sentindo a minha falta estando nos meus braços. Inebriado com a potência da manifestação do amor de Srimati Radharani, Krishna desmaia sobre o corpo dela. E a ansiedade transcendental destes dois sentimentos provoca um suor no corpo espiritual do divino casal que gera um lago na realidade material. Diante do corpo desfalecido do divino casal, aqui na Terra, um lago se manifesta. Esse é descrito muitas vezes como o momento no qual Radha e Krishna concebem a manifestação de Mahaprabhu. Mahaprabhu tem, como todas as atividades de Deus, uma motivação interna e uma motivação externa. Krishna é simultaneamente Vishai, aquele que emana todos os prazeres, mas também ele é o Adipurusha, o desfrutador original destes mesmos prazeres. Portanto, ele emana as bênçãos e ele usufrui das bênçãos que ele emana. Assim, ele vai desejar experimentar o ponto de vista de Radharani, que é, de certa maneira, a única posição espiritual, a única posição existencial, que a forma, a Swarupa, o corpo transcendental de Shri Krishna em Vrindavana, não pode tocar, não pode experimentar.
Aquele Krishna de Vrindavana existe eternamente separado de Radharani para que a intensidade da raça, a intensidade do êxtase que é distribuído para todas as almas, se manifeste da maneira em que ele é. Krishna e Radha são eternamente idênticos e eternamente separados. Existem conceitos que estão além da nossa inteligência. Aquilo que os Vaishnavas trazem ao mundo é uma filosofia post-lógica, post-inteligente. Ela não é ilógica, ela é post-racional, super-racional. Portanto, nós temos que deixar com que as nossas estruturas mentais desmoronem diante desta explicação para alcançar com o nosso coração, com o canto dos santos nomes e com as nossas atividades cotidianas relativas a Bhakti, a compreensão de tais mistérios. Deus é simultaneamente Radha e Krishna, e na realidade espiritual mais elevada, onde eles eternamente se manifestam assim, ele não pode enxergar a si mesmo do ponto de vista de Radha, pois eles são eternamente diferentes. Deste desejo de Krishna de degustar o nível inconcebível de paixão espiritual que Radharani sente por ele, nasce a motivação interna da manifestação do Avatara Dourado. Dentro da plataforma espiritual, dentro da intimidade de Deus, a motivação, a razão pela qual Mahaprabhu sempre existe, é o desejo de Deus de experimentar as emoções transcendentais de Srimati Radhika. Para isso, uma outra realidade precisa acontecer. Pois naquela realidade, o Tattva, a manifestação da verdade, não pode permitir a fusão de Radha e Krishna. Portanto, descerá ao mundo a forma do Avatara Dourado, na qual Krishna experimentará a potência do amor por Deus no estado de separação. Recentemente um de vocês me escreveu dizendo: finalmente o senhor está dando aula sobre Mahaprabhu, sobre Chaitanya Mahaprabhu. Esta aula poderia ter sido dada o ano passado, nessa mesma época. Não foi, porque é um tópico bastante avançado. Nós estamos falando de realidades extremamente elevadas e motivações impossíveis de serem compreendidas por uma mentalidade que ainda não segue os 4 princípios de maneira adequada. A plataforma cerebral não conjumina, não conjuga simultaneamente tais paradoxos. A motivação externa, a motivação material da existência de Mahaprabhu é justamente distribuir o acesso a Radha e Krishna. Portanto, Mahaprabhu existe com uma motivação interna, experimentar o êxtase de Srimati Radharani, e uma motivação externa,
distribuir a misericórdia para o mundo material, o acesso ao serviço eterno ao Divino Casal. Obviamente há detalhes ainda mais complexos desta verdade transcendental. O amor de Radha e Krishna combinados têm uma forma. A tradição da literatura védica explica o nascimento de Mahaprabhu como mais um furto de Hari. A palavra Hari significa aquele que rapta as emoções de todas as almas. É um dos nomes de Deus. Quando nós vemos Haribol, nós estamos dizendo: chame por Deus, chame por aquele que raptará a sua emoção. Assim, os Vaishnavas explicavam a relação entre o Avatar adorado e Srimati Radharani. Krishna rapta, rouba os humores de Srimati Radharani para experimentar suas emoções. Porém, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, como um verdadeiro acharya, fez uma precisação. Ele disse que o aspecto do roubo não explicaria a distribuição ilimitada desta mesma misericórdia. Krishna não poderia distribuir ao mundo algo que ele tivesse simplesmente raptado sem o consentimento de Radharani. Na verdade, Krishna toma o abrigo, corrigiu Gurudeva, das emoções de amor da sua potência feminina e, rendendo-se a estas emoções, ele desce ao mundo para distribuí-las. Quando Gurudeva anunciou esta verdade transcendental, que possui o sabor de uma explicação superior, mais nobre, mais perfeita e mais clara, e que, portanto, se encaixa na inteira literatura védica de maneira tonal, de maneira perfeita, sintônica. Eu me lembro da reação da comunidade dos Vaishnavas, que surpresamente se deixaram invadir pelo êxtase de ter degustado esta revelação assim tão profunda, íntima e intensa da relação entre o Divino Casal. Todos nos levantamos depois da aula e conversamos sobre este fato. Os grandes acharyas completam a joia do conhecimento védico com pérolas ou com pedras preciosas que estavam faltando no desenho da coroa e que eram invisíveis antes deles. Muito bem. Nós já dissemos que existe um ponto extremo do nosso poder de pensar, da nossa razão. Mahaprabhu é este laço do infinito, o momento em que Krishna devolve a Srimati Radharani as emoções que ele recebe eternamente dela. Em Vraja Lila, nos passatempos de Krishna, Radha e das Gopis aqui no plano do mundo material, diante da paixão espiritual que as Gopis manifestam, Radharani é descrita como a primeira dentre as Gopis de Krishna, dentre as suas potências femininas. Krishna, deslumbrado por tamanha devoção,
percebe que jamais poderia retribuir tamanho amor, tamanha entrega. E diz às Gopis, nem que eu vivesse como 1000 Brahmas dentro deste passatempo material, eu poderia ter tempo e energias para doar para vocês de volta, em retribuição, aquilo que vocês dão para mim, em amor transcendental. Que o amor de vocês seja em si mesmo este pagamento. De certa forma, porém, nós poderíamos imaginar que houvesse um ponto de egoísmo dentro da Suprema Personalidade de Deus. Como é que Krishna estaria limitado a nunca retribuir a Srimati Radharani e as Gopis toda a avassaladora potência de suas devoções em relação a ele? Quando nós dizemos que Deus possui as 6 opulências e que a última é toda a renúncia, nós começamos a entender este aspecto. Nós nunca devemos imaginar que Deus tenha um comportamento egoísta, pois Ele é aquele que emana, dentro das raças, dentro de todos os êxtases, a misericórdia sem causa. Portanto, Ele vai descer ao mundo e vai viver as emoções de Radharani e das Gopis em primeira pessoa. Para tanto, a realidade na qual isso é possível é a posição de um ser humano que decide realizar o processo de Bhakti descrito no Bhagavad Gita. A potência do amor de Radharani em separação de Krishna, que a faz desmaiar no colo de Deus, só pode ser vivida por Krishna na posição de um ser humano que jamais viu Krishna e que deseja alcançar os pés de lótus do Supremo Deus. Mahaprabhu vem até aqui e vai viver o passatempo de ser um ser humano na nossa condição, que jamais viu Deus e que deseja ardentemente, enlouquecedoramente alcançar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, para poder dentro do próprio coração manifestar a explosão de amor inverossímil, incalculável, que move as donzelas transcendentais, as originais deusas da fortuna, que adoram a sua forma como Krishna chama Sundara. Ele vai descer aqui, renunciando a todas as suas opulências, incógnito. Esse é um detalhe extremamente fascinante da manifestação de Krishna. A maioria das pessoas do mundo já ouviu falar sobre Krishna. Quem já ouviu falar sobre Chaitanya Mahaprabhu? O Avatar Dourado é uma manifestação velada, encoberta por uma nuvem de fumaça, por uma cortina de Maya, por determinação de Deus. Em intimidade eu costumo brincar e dizer que Mahaprabhu é como Krishna interpretando um agente secreto, o sabotador de Maya, o sabotador de Kali Yuga, incógnito
escondido atrás do rosto de um ser humano comum, da posição de um ser humano comum. Mahaprabhu manifestava um aspecto de beleza inverossímil, mas mesmo assim ele não era claramente anunciado nos Vedas como uma presença marcante, com a presença marcante do Sr. Rama, por exemplo, de Nrsimhadev, ou dos outros avataras de Deus. Todos os avataras são proclamados ao universo. Mahaprabhu é comprovado pela literatura védica por versos que permanecem obscuros, de incerto significado, até a sua manifestação. Somente depois que ele abandona a realidade material, Mahaprabhu se manifesta na Terra em 1486. 48 anos depois ele abandona o mundo material. Somente depois que ele sai da realidade material, seus discípulos encontram no Srimad Bhagavatam e em outros textos os indícios de que Krishna voltaria sob a cor dourada. Então, não é fácil compreender Mahaprabhu. Ele mesmo anuncia, os textos relativos a ele dizem que somente aqueles que ele convida pessoalmente têm acesso aos seus passatempos. Muitos ouvem falar sobre o Avatar Adorado e não se interessam. Durante muitos anos, eu ouvia falar sobre Mahaprabhu e somente recentemente eu comecei a ler as escrituras que narram em detalhes a sua vida. Esta primeira aula de muitos de vocês está introduzindo um argumento que literalmente supera o nível da nossa racionalidade. Ele não é nem irracional e nem pré-racional, mas ele é supra-racional. Como é que nós podemos entender que Deus se manifesta na Terra, como Krishna, e que depois disso ele volta e aponta para si mesmo, mostrando a todas as entidades vivas qual é o caminho da verdade? Mahaprabhu, de certa maneira, é a comprovação de que Krishna é Deus. Todos os detalhes da sua encarnação, especialmente os detalhes da sua renúncia, do fato de que ele vem ao mundo material como um devoto, como um monge mendicante, comprovam de que não se trata, pobres daqueles que imaginam uma semelhante hipótese, de uma falsificação, pois os falsificadores sobem no trono de Deus. E Mahaprabhu, mesmo sendo a suprema personalidade de Deus, nega tal aspecto em público e, na maioria dos casos, em privado. Em algumas ocasiões, Chaitanya Deva, Sriman Mahaprabhu, revela sua identidade eterna, para que nós possamos ter as provas de que ele é Shri Krishna Govinda. Porém, este não é o seu propósito. Isso não se encaixa com os desejos do seu coração. Se ele quer experimentar a separação, o humor de separação que Radharani sente por ele, como é que ele pode manifestar a sua própria potência eterna? Portanto, ele a encobre na pele dourada de Srimati Radhika. Mahaprabhu vem ao mundo com uma coloração de pele próxima ao dourado transcendental de Srimati Radharani. Assim como o céu é encoberto por nuvens. E através desta cobertura,
Radharani participa desta encarnação de Krishna. Mahaprabhu é Krishna, ele não é Krishna e Radha 50-50, 50% cada um como nós imaginaríamos. Ele é Krishna, protegido e encoberto pelos sentimentos transcendentais de Radharani. Isso explica, inclusive, algumas manifestações de êxtase específicas de Chaitanya Mahaprabhu que não acontecem em Vrajalila, nos passatempos de Radha e Krishna, como vocês vão entender mais adiante. Recentemente, um dos alunos do CMI pediu que nós falássemos sobre o Panchatattva, sobre as 5 manifestações divinas que descem ao mundo em companhia de Chaitanya Mahaprabhu. Vocês já devem ter ouvido o mantra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Este é o mantra do Panchatattva. Pancha, em sânscrito, significa 5. Tattva significa, são as verdades. Portanto, as 5 verdades descem ao mundo. Shri Krishna Chaitanya, o avatar dourado, é o próprio Senhor Supremo. Nityananda, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. Nityananda Prabhu, ou Prabhu Nityananda, é Balaram, Shri Balaram, a primeira expansão do Absoluto. Krishna, nós já explicamos que é Chit Shakti, a potência do conhecimento eterno. Balarama é Sandhini Shakti, a potência da existência, de tudo aqui, de todas as realidades. Não é? Ele é a pessoa por trás da existência de realidades, no plural. O espaço, o tempo, os mundos materiais, os mundos espirituais. Este é Balarama. Esta potência da existência, esse tattva, está personificado na primeira expansão de Deus, Balarama. Radharani é Hladini Shakti, a potência do prazer, o êxtase de Deus. Tem uma personalidade eterna, esta personalidade eterna é Srimati Radhika, Radharani. Os 3 descem ao mundo, mas não sozinhos, acompanhados pelo Mahavishnu e por uma alma que alcançou a perfeição. O Panchatattva é composto pelo Supremo Deus, Shri Krishna, por Balarama, sua primeira expansão, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Krishna, Balarama, Shri Advaita, o Mahavishnu. Então, o Vishnu Tattva são as 3 primeiras, né? São as 3 personalidades de Deus mais importantes. O Deus original, Krishna, sua primeira expansão, Balarama, e sua máxima expansão, o Mahavishnu, que cria todos os universos, os 10 elevado a 60 universos que existem. Nós estamos dentro de um deles, como a gente tem repetido. Gadadhara é Radharani e Shrivas Pandit é Narada Muni, uma alma condicionada, uma diva que alcança a perfeição absoluta. Há explicações nas quais Narada Muni é uma expansão espiritual, uma alma eternamente liberada. De qualquer forma, ele interpreta o papel do devoto puro do Senhor. Então, esta personalidade do Panchatattva precisará, no futuro, de mais explicações. Descem estas 5 verdades no planeta Terra, simultaneamente personificadas em 5 personalidades diferentes. Radharani desce na forma masculina para acompanhar Krishna na sua missão secreta dentro do mundo material. Eles jamais poderiam se encontrar em nenhuma realidade na forma masculina e feminina sem manifestar
os êxtases da sua relação eterna. Portanto, Deus vem disfarçado de um ser humano comum, de um devoto de si mesmo, de um monge qualquer, né? E a sua potência feminina vem disfarçada de um homem. As formas da realidade material todas pertencem a Deus. Portanto, para a manifestação desse passatempo, jamais Radharani deixaria Krishna vir ao mundo pessoalmente, sem a sua presença. Ela vai aceitar a posição de um outro monge renunciante ao lado do próprio Senhor Absoluto. Então, nós vamos continuar explicando estes passatempos transcendentais. Outra personalidade extremamente famosa, a qual todos nós temos muito amor e muita gratidão, é o Brahma, o Criador, a alma, a diva que alcança a posição de Criador do mundo material, também descerá e fará parte do séquito de Chaitanya Mahaprabhu. Vocês devem se lembrar do passatempo de Krishna, onde o Brahma rapta os vaqueirinhos que são companheiros infantis do Senhor Supremo nos seus passatempos materiais. Quando o Brahma se ajoelha aos pés de Krishna e ora, dizendo: se eu que sou o Criador de toda esta realidade universal, não consigo entender a natureza do teu corpo transcendental que agora eu vejo diante de mim como de um menino de 7 anos, o que dirá de todos os outros? De todos os outros seres vivos que eu invento e concebo. O Brahma se prostra aos pés de Krishna e, pedindo perdão, recebe a seguinte misericórdia. Krishna diz a ele: eu voltarei em Kali Yuga sob uma encarnação dourada e você descerá ao mundo material como meu puro devoto e pronunciará meus santos nomes centenas de milhares de vezes, dando o exemplo ao mundo de como funciona a perfeita devoção. E o Brahma responde que aceita com todo prazer servir a Deus sob esta forma, mas ele deseja descer na condição do homem mais degradado possível. Portanto, ele toma nascimento numa família de infiéis e se converte ao Vaishnavismo, conhecendo Mahaprabhu. O nome desta encarnação é Haridas. Ele vem como o servo de Deus, Haridas Thakur, considerado o Namacharya, aquele que ensina pelo próprio exemplo a cantar ininterruptamente os santos nomes de Deus. Ele cantava 3 vezes 64 voltas de japa por dia. Ele acordava, cantava os santos nomes até a hora de dormir, dormia, acordava, cantava os santos nomes praticamente ininterruptamente até a hora de dormir, e assim ele passou a sua existência adorando Krishna e manifestando a forma perfeita do canto dos santos nomes de Deus. Dito isso, nós vamos entrar um pouco agora no texto do Chaitanya Charitamrita. Talvez seja cedo para alguns de vocês. Eu sei que esta é uma aula bastante complexa, mas as escrituras sagradas, elas trazem momentos de explicação geral, momentos de filosofia elevada, momentos científicos e momentos também que são relativos à intimidade do próprio Deus. Nós, ao lermos o Chaitanya Charitamrita, as escrituras que são relativas à encarnação do Avatar dourado aqui na Bengala em 1486, nós nos surpreendemos com o nível de proximidade que podemos alcançar ao ler tais textos. Quando Mahaprabhu, quando o Avatar dourado decide se tornar um monge mendicante e abandonar sua esposa, abandonar sua família, raspar o seu cabelo e mendigar
a misericórdia de Deus pelo mundo cantando os santos nomes. Ele decide ir à cidade de Jagannatha Puri, onde nós já falamos sobre o templo de Jagannatha, onde é adorada uma das principais deidades, uma das principais formas de Deus na matéria, dentro do templo principal, o templo de Jagannatha. Jagannatha significa o Senhor do Universo. Jagat é o universo, Natha é o controlador, o Senhor, o proprietário. Krishna vai ao encalço de si mesmo adorar as suas formas místicas no altar, na cidade de Jagannatha Puri. Haridas Thakur, que havia nascido numa família muçulmana, não poderia entrar no templo e acompanhar o cotidiano de Chaitanya Mahaprabhu na prática de sua adoração a Deus no altar. E assim, ele chora e se desespera, dizendo: Senhor, como é que eu vou poder lhe servir? Como eu vou poder sobreviver sem lhe frequentar todos os dias? Você estará dentro do templo e eu estarei vagando como um louco pelas ruas. Eu jamais aceitarei entrar no templo de Jagannatha devido à minha baixa condição kármica, por eu ter nascido numa família de comedores de carnes, de pessoas que não entendem a cultura eterna. Haridas Thakur insiste, Haridas Thakur chora, e por um momento Mahaprabhu limita esse diálogo de forma bastante curiosa e surpreendente. Mahaprabhu sempre se posiciona no papel de um Vaishnava extremamente humilde, mas existem momentos em que ele revela direta ou indiretamente a sua posição eterna. Krishna Chaitanya Mahaprabhu, voltando seu rosto para o Brahma, que está vivendo um papel humano, responde: eu sei quem você é, eu entendo sua humildade, mas as suas frases estão perturbando a minha mente. Por favor, controle-se. À primeira vista, isso parece uma conversa normal entre duas pessoas, mas analisando a fundo, naquele momento Krishna disse: Brahma, menos humildade. Você está explodindo demais este aspecto. Lembre-se, eu sou Deus e eu estou me sentindo um pouco incomodado com a sua expressão humilde. Talvez não seja fácil para quem está ouvindo sobre Mahaprabhu pela primeira vez imaginar tal posição, tal franqueza. Eu confesso que pessoalmente, por estar estudando há alguns anos, fiquei extremamente chocado com a proximidade, com a sinceridade do discípulo de Mahaprabhu, que escreveu o Chaitanya Charitamrita e que gentilmente nos revela estas frases que um autor qualquer teria omitido por representarem uma intimidade difícil de ser explicada. Como é que você explica para o mundo que o devoto Mahaprabhu, Krishna Chaitanya, responde assim para alguém que seria um senhor mais velho do que ele? Nós precisamos imaginar esta cena e entender intimamente que naquele momento Mahaprabhu disse: eu sou Deus e eu estou pedindo que você pare, pois você está perturbando a minha realidade mental. Eu não quero ouvir isso mais. Com toda a educação de Krishna, sou eu agora que estou tirando um pouco das palavras que ele usou e revelando algo mais forte. Ele deu uma ordem ao Brahma, na qual fica implícita a sua personalidade eterna.
Uma das características mais impressionantes de Mahaprabhu é essa dicotomia. Simultaneamente ele é o Supremo e simultaneamente ele é só um Vaishnava. Às vezes essas duas verdades coincidem e vivem em sintonia. Às vezes ele esquece completamente de que ele é Deus e vive como um miserável. E às vezes ele impõe a sua personalidade eterna e governa a realidade ao seu redor, como o proprietário de tudo que existe. Como aquele que é servido por Advaita Acharya. Nós explicamos agora o Panchatattva. Krishna Chaitanya, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhara e Shrivas Pandit. Os 5. Advaita Acharya vem como o servo de Mahaprabhu. E quem é Advaita Acharya? Advaita Acharya é o Mahavishnu. Aquele que sonha 10 elevado a 60, um sexcentilhão de universos iguais ao nosso. Aquele cujo uma gota de suor é do tamanho deste universo dentro do qual nós vivemos, vem como o servo de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Nós não conseguimos calcular o que é o espaço, a realidade do ar e dos elementos ao nosso redor, na nossa sala. O que é um raio que cai de uma nuvem e que se arrebenta no chão, o que é que acontece no raio, quantos átomos são necessários para qualquer pequena coisa, nós não conseguimos explicar o voo de uma borboleta. Dentro de um dos sonhos do Mahavishnu, e ele vem aqui para cozinhar e para servir prashada a Shri Krishna Chaitanya. Esse Shri Krishna Chaitanya diz para o Brahma, menos Brahma. Agora não. Esse Shri Krishna Chaitanya vem aqui e canta os santos nomes e chora de paixão por Deus, experimentando dentro do próprio corpo humano, entre aspas, o que Radharani sente por ele em seus passatempos de separação durante a eternidade. Porque ele é Deus e porque ele se permite este papel. E por esse papel e através desse papel, ele retribui as golpes a Radharani numa única vida, a devoção eterna que elas sentem por ele. Chaitanya Mahaprabhu é explicado pelas escrituras védicas como a manifestação da misericórdia de Deus. Agora vamos falar sobre aspectos e semelhanças entre esta Gaura Lila e a Lila de Krishna em Vrindavana. Em sânscrito a palavra Lila significa passatempo. Por Lila nós entendemos as atividades transcendentais do Senhor. Existem lilas não materiais, que acontecem no universo espiritual, e lilas materiais. Os passatempos do Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu, são uma realidade na qual Krishna e suas expansões, Krishna e seus associados eternos, fazem bhajan, cantam os santos nomes de Deus. Krishna mesmo explica no Bhagavad Gita, vocês devem se lembrar deste famoso verso, que aquilo que pessoas importantes fazem, todos os outros seres do universo tendem a imitar e repetir. Por isso ele mesmo, pessoalmente, tem que dar o exemplo. Se Deus parasse de trabalhar, o universo colapsaria. Se Krishna não cantar os santos nomes, como é que nós vamos aprender alguma coisa? Já falamos várias vezes em outras aulas de que nós temos acesso à verdade absoluta
porque ela mesma pronuncia sua enunciação. É Deus quem manifesta o conhecimento através de Shabda Brahman, o som espiritual dentro deste universo, e informa o Brahma, a inteligência responsável por este agregado cósmico, por este samsara, sobre a sua própria existência. Se Krishna não cantar os santos nomes, como é que nós vamos ter fé em tal mantra sagrado? Nós não devemos imaginar isso como um cálculo de Deus, não é? O fato de que Ele trabalhe para que nós trabalhemos, ou que Ele glorifique o divino casal numa outra personalidade de si mesmo, para nos levar a glorificar a si. Muito pelo contrário. Este é um ato de incalculável misericórdia da parte do Supremo Shri Krishna. Nós temos que enxergar na manifestação do Avatar dourado Chaitanya Mahaprabhu. Nós já explicamos o significado de Chaitanya. Chaitanya significa o auge da consciência, o auge da vida, a potência da existência. Maha, em sânscrito, significa maior. Prabhu significa mestre ou senhor. Portanto, o Avatar dourado é o grande Senhor da vida e da consciência que desce ao mundo para nos dar acesso aos passatempos eternos do divino casal. Portanto, a sua manifestação, na verdade, representa o desejo de Krishna de glorificar a sua relação eterna com Srimati Radharani. Esses passatempos do Avatar dourado acordam nossa realização sobre a existência de Goloka Vrindavana, sobre a existência de uma realidade definitiva que se manifesta como uma gigantesca flor de lótus, circundada por um oceano de ondas de leite branco, no auge da realidade transcendental. Nós achamos que primeiro ouvimos falar sobre Krishna e que depois vamos entendendo aos poucos quem é Mahaprabhu, quem é o Avatar dourado. Mas como sempre, a ordem e o mecanismo temporal são em si uma metáfora do nosso caminhar em relação a Deus. Na verdade, sem o Avatar dourado, sem Mahaprabhu, nós não teríamos ouvido falar de Krishna, pois é Ele quem explica os complexos e maravilhosos passatempos transcendentais do Senhor Supremo neste nosso mundo material. Os passatempos de Krishna em Vrindavana são tanto confidenciais quanto inacessíveis. A maioria das pessoas, quando vê quadros nos templos onde um príncipe azul com uma pluma sobre a cabeça aparece dançando com centenas de princesas, imagina meramente um harém onde aspectos da luxúria material se manifestem. Eles não conseguem compreender o significado desta dança de rasa, a dança do êxtase, que está manifestada na parede de templos e em esculturas e quadros. Não é fácil compreender a figura deste príncipe azul adornado com uma pluma de pavão. Nós já explicamos que a forma transcendental de Krishna é eterna e simultaneamente emblemática. Ele é a pessoa do infinito, a pessoa da verdade suprema. Porém, quem abre os significados de suas atividades na Terra, despistando os materialistas, dividindo aqueles que têm a capacidade de entender Deus através da devoção pura e aqueles que imaginam Krishna como uma figura mitológica, em dois oceanos separados. Gaura Lila e Krishna Lila. Nós dizemos também
Vraja Lila. Um sinônimo de Vrindavana é Vraja. Portanto, Mayapur, a cidade onde nós estamos agora transmitindo esta aula para todos vocês, também é a sede de um Vraja Lila, com os mesmos personagens. Nós explicamos que Krishna desce ao mundo em 5 manifestações simultâneas. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, Nityananda é Shri Balaram, Advaita Acharya é o próprio Mahavishnu, Gadadhar Pandit, a manifestação de Srimati Radhika e, por fim, Shrivas Pandit, uma alma eternamente liberada que desce neste secto que é denominado como Panchatattva, as 5 verdades manifestadas aqui no mundo material. Portanto, as mesmas personalidades que encenam o passatempo material e o passatempo espiritual de Shri Krishna vêm ao mundo material para este que é considerado como um apêndice, como um epílogo do passatempo de Krishna em Vrindavana. O outro lado da mesma história. Quando Krishna deixa o mundo material, existe ainda algo que precisa ser explicado ao mundo. O Avatar dourado, como nós já explicamos, é aquele que vai dar acesso aos segredos dos passatempos de Deus. O próprio Krishna diz várias vezes nos Vedas, e inclusive no Bhagavad Gita, eu sou o templo, eu sou o fogo do altar, eu sou os próprios fiéis que vêm ao templo, eu sou os mantras que são pronunciados, e eu sou simultaneamente o Deus que é adorado por todos. Na relação de Krishna e Mahaprabhu, Krishna é explicado como o amado das gopis, o objeto da discussão filosófica. E como Mahaprabhu, como o Avatar dourado, ele também é o comentador deste mistério. Quem é que poderia compreender Krishna dentro deste universo material se o próprio Brahma, de joelhos aos pés do corpo transcendental de Krishna, diz: se eu que sou a alma mais inteligente deste universo, se eu sou aquele que engendra o DNA de famílias e dinastias, civilizações e mundos, era após era, para a manutenção, para a existência deste samsara específico, não consigo entender o corpo de um menino de 7 anos na minha frente, que é muito superior ao meu, pois este corpo é a verdade e o meu é somente um personagem dentro da ilusão material. O que dirá das pessoas e dos seres presos neste gigantesco cosmos? Portanto, o Brahma se declara incapaz de entender Shri Krishna. É claro que o próprio Deus precisa entrar na matéria e, no papel de um grande demiurgo, explicar o próprio mistério. Assim Deus é infinito, pois ele possui e manifesta simultaneamente diferentes personalidades. Nós entendemos através das aulas dos Vaishnavas que Krishna é capaz de nos presentear com o que desejamos: dinheiro, inteligência, fama, conhecimento, felicidade, prazeres.
Se orarmos a Deus com sinceridade, tudo nos é concedido, à exceção de Krishna Prema. Krishna distribui a todos tudo com facilidade. Porém, ele não distribui com facilidade o amor puro por Deus. E nós entenderemos por que durante a aula. Quem faz esse papel, o papel de exegeta, ou melhor, de crítico filosófico, o filósofo que explica a própria filosofia, é Chaitanya Mahaprabhu. Swarupa Damodara, muitos de vocês estão ouvindo este nome pela primeira vez, mas o que nós podemos fazer quanto a isso? O conhecimento védico, na verdade, nos revela um mundo inteiro muito maior do que o mundo material. Portanto, aos poucos, nós temos que nos acostumar e focalizar passo a passo o nome e as características destas personalidades, que a diferença, porém, dos artistas e dos escritores e dos políticos e dos monarcas do Ocidente são personalidades eternas. Portanto, o esforço que faremos em compreendê-los não será em vão. Swarupa Damodara nos fala de 3 motivações internas para a manifestação de Krishna Chaitanya nesta Gaura Lila, nesta atividade dourada, neste passatempo de Krishna em Kali Yuga. Mahaprabhu vem ao mundo porque Krishna deseja, em primeiro lugar, experimentar as glórias do amor de Srimati Radhika. Experimentar também as doçuras que somente Radharani manifesta ao amar Deus. A palavra, o nome, Radha, significa aquela que adora. Portanto, Radharani é a pessoa transcendental da adoração de Deus, da adoração a Deus. A felicidade que ela experimenta ao ver a doçura de Krishna, através da doçura de sua própria percepção, do seu próprio amor. Estes são os 3 motivos internos que Krishna possui para descer ao mundo na forma do Avatar dourado. Como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna interpreta o papel de um bhakta, de um devoto, de um yogi, que trilha o caminho do yoga amoroso em relação a Deus. E que, portanto, sente por Deus a separação eterna que as almas condicionadas, nós, sentimos ao ouvir falar do Supremo Divino Casal. Todos nós temos vontade de conhecer Krishna. É por isso que nós estamos escutando esta aula agora. É por isso que muitos de nós atravessam o mundo, né, para estar na Índia neste período do ano, para celebrar o nascimento desta lua espiritual que veio ao mundo para nos dar acesso ao conhecimento mais elevado. Ao interpretar o papel de um devoto, o próprio Supremo Deus, aquele que em seus passatempos mundanos é servido pelo próprio Mahavishnu, vive uma experiência singular na qual ele experimenta
a intensidade da paixão espiritual que Srimati Radharani tem ao olhar para Krishna. Radharani é a personificação feminina do Absoluto. Krishna e Radha são eternamente iguais e eternamente diferentes. Em presença de igualdade e diferenças divinas, a diferença prevalece, ensinam as escrituras originais. Portanto, simultaneamente eles são a mesma Atma e simultaneamente duas personalidades distintas e eternamente separadas. Para a manifestação da verdade, o lugar onde o Adipurusha, o desfrutador original, Deus na sua forma masculina, em sua personalidade específica e eterna, pode experimentar os humores, as sensações, a paixão espiritual que a sua parte feminina manifesta eternamente, é aqui, num mundo como o nosso, numa forma humana, ao sentir por Krishna a saudade eterna que a alma condicionada sente por Deus. Nós falamos de um conhecimento suprarracional. Mahaprabhu só é compreensível por aqueles que cantam os santos nomes de Krishna cotidianamente, por aqueles que realizam religiosamente o Ekadasi e seguem os 4 princípios. Se nós não compreendemos o que está sendo dito nesta aula, devemos nos perguntar se estamos seguindo corretamente o fluxo dos ensinamentos presentes no Bhagavad Gita. O que Radharani vê em seu êxtase ao olhar para Deus? Estas emoções irradiam dentro do coração de Chaitanya Mahaprabhu em sua lila na Bengala Ocidental, na cidade sagrada de Sri Maya, por onde estamos agora. Krishna sente intenso desejo de compreender estes 3 aspectos. As glórias do amor de Radharani, a doçura que Radharani experimenta ao amar Krishna e a felicidade que ela experimenta ao ver a doçura de Krishna através da sua própria percepção. O amor de Radharani é uma glória eterna. O amor de Radharani possui uma doçura única e incomparável. O amor de Radharani irradia uma felicidade que somente ela experimenta dentro da eternidade. Estes 3 sentimentos são as 3 motivações internas que fazem com que o Avatara Dourado surja no horizonte da Bengala, assim como a lua surge no horizonte do oceano. Chaitanya Mahaprabhu aparece naturalmente, necessariamente do ventre de Satimata, a mesma alma eternamente liberada que interpreta o papel da mãe de Krishna em seus passatempos em Vrindavana, interpreta o papel de mãe de Chaitanya Mahaprabhu. Na Bengala Ocidental de 500 anos atrás, pois em Vrindavana não há espaço para esta manifestação. Vrindavana é o local onde este desejo é gerado. Do outro lado de incontáveis realidades, surge a lua cheia de Goura, a lua cheia de Krishna Chaitanya,
um mendigo que implora pelo amor de Krishna e que enfrenta os obstáculos do mundo material, refletindo nas águas deste nosso oceano de ilusões, o processo que liberta a todos das ilusões materiais e que nos convida a ver a verdade suprema na relação eterna entre as pessoas de Krishna e Radha. Radharani diz: se Krishna experimentasse o meu amor, ele desmaiaria no chão como eu. Mas se ele desmaiar, seu corpo pode se machucar. Então, assim ela deseja abraçá-lo, centímetro por centímetro, poro após poro. E desta forma ela envolve Krishna na bênção do seu próprio refúgio. Assim, Krishna vem ao mundo na tez dourada de Mahaprabhu, protegido pela adoração de Srimati Radhika, porque ela sabe que neste passatempo ele vai rolar no chão como um santo no último ato de sua devoção extrema por Deus, desvencilhando da própria percepção as ilusões materiais num último e derradeiro esforço para alcançar a liberação e o próprio ingresso nos passatempos eternos de Krishna. Mahaprabhu vive o que nós viveremos quando estaremos prontos para abandonar a ilusão material. Assim ele é o laço do infinito. Krishna diz às gopis: eu não posso retribuir de forma alguma a intensidade do amor que vocês sentem por mim. E que as suas naturezas, que este amor que inflama o coração de cada uma de vocês, seja por si só a vossa retribuição. Porém, de certa forma, Mahaprabhu pessoalmente vive a intensidade desse gigantesco amor desesperante das almas eternamente liberadas por Krishna na Terra como um ser humano. E retribui as lágrimas transcendentais de Radharani de suas expansões em humor de separação de Deus. A motivação externa desse passatempo, o motivo material pelo qual Mahaprabhu vem ao mundo, é o avesso da doçura transcendental, a compaixão pelas entidades vivas presas no samsara, a compaixão por cada um de nós, é o motivo externo da vinda de Mahaprabhu. Por dentro ele deseja provar a intensidade, a doçura e a felicidade de Srimati Radharani ao sentir sua falta. Na realidade material, o avesso deste sentimento é a distribuição do processo de purificação das almas através do canto dos santos nomes. Ele nos ensina a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a limpar o nosso coração
para poder ouvir falar da dança transcendental que as almas realizam ao redor do casal divino. Na realidade material, as pessoas competem para saber quem é mais amado. Na realidade espiritual, Radha e Krishna competem para amar mais. É por isso que nós estamos tentando simultaneamente passar a vocês todos o Acharya de Srila Gurudeva, a ética dos Vaishnavas, que nos libera deste cálculo egoísta que permanece no fundo das nossas relações. Radharani e Krishna competem por dar mais êxtase um ao outro e assim distribuir êxtase para todas as suas expansões e para todas as almas. O amor espiritual é o contrário do que nós aprendemos aqui como o amor material. Há outros mistérios relativos à manifestação de Sriman Mahaprabhu. Por exemplo, Radharani na forma masculina, ou como, por exemplo, o fato de que Chaitanya Mahaprabhu se casa 2 vezes e 2 vezes renuncia, de certa maneira, à sua relação de amor material. Nós não podemos chamar o casamento de Krishna na matéria com Lakshmi Priya e com Vishnu Priya de um amor material, mas aparentemente há um casamento encenado como aquele que nós vivemos. A primeira esposa de Mahaprabhu misteriosamente morre picada por uma cobra e nós nos horrorizamos ao ouvir falar sobre isso. A segunda esposa é abandonada simultaneamente, quase imediatamente depois do casamento, pois ele se torna um monge renunciante e renuncia à vida familiar. Pois esta é a aula que o Avatar Adorado quer dar ao mundo. Neste mundo material nós não somos capazes de atingir um standard de felicidade eterna. O teatro da matéria é defectível. Mahaprabhu vem ao mundo para nos mostrar a imperfeição da matéria e a fugacidade da felicidade humana. E, simultaneamente, ele não vem como Purusha, ele não vem como um desfrutador. Mahaprabhu não pode não ser visto como a personalidade de Deus que interpreta, que encarna o desapego à sexta opulência de Shri Krishna, pessoalmente. A tudo ele renuncia, mesmo sendo o próprio Deus, provando para todos nós que a matéria é uma ilusão que pode ser superada em nome desse amor divino. Mesmo os mais elevados Vaishnavas nunca sentem que têm amor suficiente por Deus. Sim, os canistas, os novatos dizem, eu amo Krishna, eu só penso em Krishna, mas os devotos puros sentem sinceramente que não têm amor suficiente por ele. E assim Radharani, quando presencia a relação entre Krishna e os Gopas, os camponeses que se manifestam tanto na realidade transcendental quanto na realidade material e interpretam o papel de amigos de Deus. Eles são o próprio secto das expansões masculinas de Krishna. Por um momento ela se surpreende e diz que ações piedosas estes Gopas fizeram em outras vidas, que eles podem se relacionar assim com Krishna. Oh, quanto eu gostaria de ser um amigo de Krishna na minha próxima encarnação.
Aqui nós notamos como funciona a oscilação da consciência de Krishna e Radha. Em nome da doçura dos passatempos do divino casal, Radharani também vive momentos no qual ela é uma moça mortal que imagina ter uma próxima encarnação. Esse aspecto também lhe é permitido. Ela descerá ao mundo material numa forma masculina para viver o papel de um companheiro eterno de Krishna na lila de Chaitanya Mahaprabhu. Radharani deseja que todos sirvam Shri Krishna e assim ela vem como Gadadhara Pandit, como um dos aspectos do Panchatattva, das 5 verdades manifestadas nos passatempos transcendentais de Shri Krishna Chaitanya. E todas as suas expansões se tornam os discípulos de Krishna como Mahaprabhu. Os famosos 6 Goswamis, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Srila Jiva Goswami, Raya Ramananda, todas as suas expansões principais interpretam estes papéis Lalita, Vishaka, Rupa. As manjares de Radharani descem em formas masculinas e participam do Parampara, do Gaudiya Vaishnavismo. É ela quem pode distribuir amor puro por Krishna, pois ela é a manifestação absoluta deste amor. Ela é a depositária de toda a adoração por Deus. Assim, o coração de Krishna e Radha são completamente realizados ao manifestar no nosso mundo material este apêndice de Vraja Lila em Goura Lila, através do avatar adorado de seus associados, distribuindo ao mundo a sua misericórdia sem causa. Manjares interpretam os papéis dos gurus de Srila Gurudeva. E aos pés do nosso impecável e perfeito Parampara, eu deponho estas minhas palavras, que nada mais são do que um eco de um eco das palavras dos grandes acharyas. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado a todos. Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari. Hare Krishna, Hari Bol.